Olá! Nesse vídeo, vamos explorar a biblioteca de funções do Excel, mais especificamente o conjunto de funções estatísticas, e dentro dele, aquelas funções que nos permitem fazer contagens, sejam de células preenchidas, de números, células vazias ou mesmo contagens que envolvam algum tipo de condição. Esse conjunto das funções estatísticas é um conjunto bastante extenso, que possui inúmeras funções, logicamente que cada uma destinada a um tipo de atividade. As funções que nos permitem efetuar contagens nos ajudam principalmente na compreensão da base de dados com a qual nós estamos trabalhando e também no processo de validação dos mesmos, permitindo que a gente faça uma validação mais adequada muitas vezes, ok? As que nós vamos explorar neste vídeo são a contar valores, que faz a contagem dentro de um intervalo especificado de todas as células não nulas que não estejam em branco, ou seja, que possuam qualquer tipo de valor. A contar vazio, que faz exatamente o oposto, que vai nos devolver o número de células daquele intervalo que estão vazias, sem nenhum caractere. A continum, que faz uma contagem dos números que estão dentro daquele intervalo. E, por fim, a contic e a contic, uma versão mais recente, uma variação mais recente da contic, que nos permitem fazer contagens condicionais. O importante aqui é entender o tipo de agregação que está sendo feito. Não vamos fazer somas, ok? Mesmo quando trabalhamos com números, o nosso objetivo aqui não é chegar em nenhum tipo de totalização, mas sim entender com quantos argumentos estamos trabalhando. Desse modo, trabalhar com a função conte valores é extremamente simples, ok? Basta digitar a mesma. O IntelliSense vem em nosso socorro, no início da digitação, já nos mostrando as opções que temos com aquele conjunto de caracteres. Podemos correr por ele com as setas de teclado e então utilizar Tab para confirmar a nossa escolha. Dessa maneira, ele sozinho completa a digitação e abre o primeiro parênteses, esperando que entremos com o primeiro argumento dessa função, que nada mais é que o intervalo de dados que queremos analisar. Desse modo, eu vou selecionar aqui a coluna descrição completa da minha base de teste, que eu deixei preparado para esse exercício. Posso fechar o parênteses e finalizar com Enter. Dentro desse intervalo, a função está me devolvendo o número 23, ou seja, ela identificou 23 células que possuem valores, que possuem, portanto, qualquer tipo de caractere. Pode ser texto, pode ser número ou qualquer outra coisa. Quando fazemos a seleção desse mesmo intervalo e analisamos visualmente, detectamos que de fato não há nenhuma célula vazia e no rodapé notamos a confirmação através do recurso da barra de tarefas. Se eu apagar o conteúdo de qualquer uma dessas células, automaticamente o resultado se modificará. Isso acontece porque, ao fazer isso, a conte valores continua processando, continua calculando, e ela está identificando agora que essas células não possuem mais nenhum caractere. Se eu quiser agora contar exatamente estas células sem caracteres, eu preciso utilizar a função contar vazio,
que faz exatamente essa ação oposta. Ok? Para exemplificar, então, basta que eu entre com a digitação da mesma, repito o passo de utilização do IntelliSense que eu descrevi na ação anterior e novamente vou selecionar o mesmo intervalo. Posso finalizar diretamente com a tecla Enter e a contar vazio está me devolvendo agora como resultado o número 4. Exatamente a quantidade de células que eu apaguei. Dessa maneira, eu consigo compreender mais rapidamente com quantos argumentos eu estou trabalhando. Porém, como eu disse no começo, a função conte valores não faz distinção entre texto e números, ok? De modo que se eu precisar obter a quantidade numérica, a quantidade de números que eu disponho dentro de um determinado intervalo para realizar um cálculo, como uma média aritmética simples, por exemplo, eu preciso fazer uso de uma outra função, que é a continum. A continum faz exatamente essa distinção. Ela separa texto de números, ok? Então, para testar isso, eu tenho duas colunas numéricas e vou fazer uso aqui da célula que eu deixei reservada para essa finalidade. Igual cont num e vou fazer aqui a seleção do meu intervalo, finalizando assim com a tecla Enter. O meu retorno foi exatamente o mesmo número 23 que eu obtive inicialmente com a minha conte valores. De fato, nessa coluna, o que eu tenho são 23 números correspondentes ao custo de cada item da minha base de dados. Se eu editar o meu intervalo e incluir aqui o cabeçalho, vocês notarão que ela continuará me devolvendo o mesmo número 23, apesar de eu ter aumentado uma linha no meu intervalo analisado. Isso acontece porque o cabeçalho não possui um número, e sim um texto. Informação que ela naturalmente ignora, ok? Caso eu venha formatar esse intervalo através do menu Página Inicial, Grupo de Comandos Número, como texto, ainda assim, a função continuará a me devolver o mesmo resultado, de 23 itens. Não é exatamente a formatação, ou seja, não é exatamente a máscara que utilizamos para representar esse número que vai interferir no resultado da mesma, ok? E sim a sua tipificação. Prosseguindo, nos resta verificar as funções que nos permitem fazer contagens aplicando algum tipo de filtro, aplicando algum tipo de condição para a obtenção do nosso resultado. Desde sempre, o Excel dispõe da função CONT-C, que faz exatamente esse papel. Nos permite fazer uma contagem embutindo dentro da mesma uma condição. Para exemplificar, eu vou utilizar a coluna Apresentação, que contém alguns termos relacionados a cores. É uma coisa abstrata para a gente entender o resultado final que nós vamos obter. E eu separei aqui uma célula, a parte onde eu vou modificar a minha escolha para que vocês notem o funcionamento dinâmico da função. Então, eu vou clicar na célula reservada,
Começo a digitação, conte C, tab. O meu intervalo é a coluna apresentação, ponto e vírgula para mudar de argumento, e o próximo é o conteúdo da célula ao lado, da célula I5. Vou fazer uso de uma referência de célula para facilitar a edição e tornar o vídeo mais dinâmico, ok? Clico Enter e nessa coluna eu tenho 6 linhas contendo a palavra marrom. Fiz uma contagem das linhas e dentro do total de 23 que nós temos, 6 delas possuem o termo marrom. Se eu modificar para cinza, esse número se altera para 3. Se eu modificar a minha escolha para azul, o resultado se transforma em 2. Branco, eu tenho 3 novamente. Então, o que notamos é que a função conte C fará sempre a contagem daquele intervalo, obedecendo aquele critério que nós determinamos. Esse critério pode ser embutido diretamente dentro da função, em sua sintaxe, ele pode ser, como eu fiz nesse caso aqui, dado através de uma referência externa de célula, ok? Ou também ele pode ser dado à função através de uma lista de validação ou outro recurso qualquer. Perfeito? Se você é usuário do Office 365 ou pelo menos da versão 2016 em diante, provavelmente você já tem na sua biblioteca a função conte-cs, que pode ser compreendida como a irmã maior da conte-c. A conte-cs veio junto com um outro conjunto de funções, como a máximo cs, a mínimo cs e a própria cs especificamente, lá na versão 2016 do Office, que são funções complementares para atender a necessidade de mais de um critério para chegarmos no resultado que desejamos, certo? Então, eu vou aplicar agora a função conte-cs para obter exatamente esse resultado, mostrando para vocês como é possível incluir aí mais de um critério dentro da nossa função. Para esse exemplo, eu vou utilizar as colunas grupo, um agrupamento de produtos, além da coluna apresentação, que eu já tinha utilizado anteriormente. Vou fazer uso da célula que eu deixei reservada para isso e vou começar com a minha digitação. Conte cs. E o primeiro argumento é o primeiro intervalo de critério. Coluna grupo. O critério que eu quero aplicar aqui, eu vou escrever na célula I4, acima da cor que eu já tinha feito anteriormente. Ponto e vírgula novamente. E o meu segundo intervalo de critério é a coluna apresentação. Ponto e vírgula. E o meu critério, que quero aplicar nessa coluna especificamente, vai ser o conteúdo da célula I5, o mesmo que eu já estava utilizando na função conte-c. Então, notem que o encadeamento dos argumentos dentro da conte-cs é sistemático. Intervalo de critério, critério. Intervalo de critério, critério. E assim sucessivamente. Ok? Finalizo com Enter. E o meu primeiro resultado é 0. Por quê? Porque ainda não apliquei o critério correspondente ao primeiro intervalo da função.
Ok? Então, isso eu vou utilizar agora aqui a célula I4 e entrar com esse dado. Vou analisar inicialmente o grupo calçados. E calçado azul, ele está me devolvendo 1. Se eu quiser confirmar, aplico o filtro. Mantenho calçados. E em apresentação, eu vou selecionar azul. E a minha tabela reduziu-se a uma única linha, confirmando o resultado da minha função. Vou limpar os filtros. E vamos alterar o segundo argumento agora. Vamos voltar à cor marrom. E a conte 6 passa a me apresentar o número de 2. Branco, 1 novamente. Cinza, 1 novamente. Ou seja, ela está me dizendo que eu só tenho um calçado cinza. Se eu modificar o meu primeiro critério, vamos buscar agora por acessórios. Cinza, nenhum. Preto, eu tenho 3. Ou seja, ela está fazendo a concatenação de ambos os critérios que nós estamos aplicando e nos devolvendo a respectiva contagem.